Um italiano montou uma seleção brasileira ideal para o Carlo Ancelotti com base no que eles acham que a gente tem de melhor. Então vamos estar dando uma olhada para ver se ele tem razão ou se a seleção ficou muito ruim. Também vamos comparar com alguma seleção que algum brasileiro montou para ver se está parecido ou não. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo do italiano. Ancelotti vai jogar? Teremos uma ideia no dia 26 de maio, quando na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o ex-treinador do Real Madrid, agora comandante da seleção brasileira, divulgará sua primeira lista de 23 convocados para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo em Guayaquil contra o Equador e em São Paulo contra o Paraguai. A expectativa é enorme e para nós é um jogo. Começamos com uma formação 4-2-3-1. No gol, Alisson ou Ederson, com o número 1 do Liverpool tendo vantagem sobre o do City. A defesa é o setor mais fraco. Na direita, Wanderson do Mônaco tem vantagem sobre Wesley do Flamengo. Depois é preciso encontrar um parceiro para Marquinhos do Paris Saint-Germain, porque Gabriel Magalhães, Militão e Bremer estão lesionados. Escolhemos Murilo do Nottingham Forest, mesmo que tenha sido desastroso na derrota de 4-1 do Brasil para a Argentina, com Alex Telles ou Danilo, ex-Juve, como alternativas, que também poderia jogar na esquerda, onde no momento damos a camisa para Carlos Augusto da Inter. No meio de campo como volante, lugar garantido para Bruno Guimarães, que viu seu companheiro de equipe Joelinton se machucar, e pode reencontrar Casemiro, que está fora da seleção desde 2022, mas está prestes a retornar junto com Ancelotti. As alternativas são Ederson, o ex-romanista Gerson, que está jogando muito bem no Flamengo, ou Andreas Pereira do Fulham. No ataque, muitas opções nas pontas e alguns problemas com a camisa número 9. Na direita, colocamos Rodrigo do Real Madrid à frente de Antony, que está passando por dificuldades no Manchester United, ou a jovem estrela do Palmeiras, Endrick, com 18 anos. Detalhe, cara, aqui ele colocou Savinho, e Estevão, só que o Estevão, eu acredito não, né, ele nem tá na lista lá dos pré-convocados, né, cara, não sei se ele pode aparecer, né, o Endrick acabou se lesionando, mas não sei, né, só sei que o Estevão nem na lista tá, absurdo, mas vamos continuar. 4 jogos pela seleção e o projeto de IR para o Real Madrid. Movemos Rafinha do Barça para o meio e na esquerda. Obviamente Vinícius ou Martinelli do Arsenal. Se Vinícius ficar na esquerda, damos a camisa número 9 para Matheus Cunha dos Wolves. Tudo isso, obviamente, tentando entender o que será de Neymar, o ídolo da seleção no momento, sempre lesionado. Então pra mim, cara, a escalação ficou até legal, cara, como dá pra ver aí, bem top. Uma coisa que me chamou atenção foi que ele comentou sobre o Estevão. Só que o Estevão, cara, aqui na ponta, né, o Estevão, ele não tá nem na lista de pré-convocados. Não sei agora, né, estão falando que o Endrick tá lesionado, não sei se ele pode entrar nessa convocação dos 23, mas então o Estevão, pelo visto, tá fora. E também, né, pra mim a zaga, goleiro, tudo certo, ele tá bem maneiro. E outro ponto, tem gente que tá falando que a seleção não vai jogar com 9. Então, se não jogar com 9, o que acontece? Sai o 9, entra quem ali? Entra o jogador Rodrigo, jogando ele pelo meio também, povoando mais esse meio e tendo ele meio que um Real Madrid da época do Kroos, entende? Uma formação praticamente idêntica ao Real Madrid da época do Kroos. Então, fica essa formação, tem esses dois mundos, né, cara? A formação com o 9 ou sem o 9, mas não sei, né, cara? Vamos ver o que o Ancelotti vai estar fazendo. Diz que tu achou, pra mim ficou muito boa essa escalação. E vamos tá dando uma olhada porque o Neto também montou uma seleção e vamos ver qual é a opinião dele. Eu monto uma seleção aqui agora, meio en passant, assim, meio sem cérebro, mas eu monto. Hugo Souza, Wesley, Léo Ortiz e Gabriel Magalhães. Lateral esquerdo, eu vou de Guilherme Arana, mas com o Juninho Capixaba jogando mais que ele hoje. Aí eu boto o volante Gerson, Bruno Guimarães. Rafinha. Na frente, eu jogo. Se o Neymar, que essa é a única coisa que a gente fala, né? Se o Neymar, se o Batman aí da Kings League, o Batman aí que tá 3 anos sem jogar, se ele tiver 50%, sem contusão muscular, sem fimose, sem dor não sei o quê, sabe? Neymar do lado esquerdo, fazendo o que o Rivelino fez. E na frente, meu irmão, Pedro e Estevão. Se você botar essa seleção, ó, é o que eu fiz agora, hein? Se você botar essa seleção, jogar. Aí reserva, Léo Ortiz, Vini Júnior, Luiz Henrique. Rodrigo. Mas Léo Ortiz já não tava titular? Como que ele tá reserva, Neto? Rodrigo. Quem mais na zaga? Marquinhos. Ele vai levar o Marquinhos. Pela experiência. Murilo. Que foi mal com o Dorival, mas é bom. Cara, mas aí eu convoco Matheus Cunha. Passar no shopping aqui no Jardim Sul do Morumbi e tal, ninguém sabe o que é. Vai pensar que é youtuber. Sabe? Cara,
Né, cara, imagina só, se chega lá dia 26, né, dia 26, Ancelotti coloca essa mesma escalação, cara. Vem com Hugo Souza, o Wesley, vem com Léo Ortiz. Não que não seja bom, né, cara? É bom, obviamente. Só tem jogador bom. Mas se... Cara, não existe, entendeu? Cara, não existe sem Casemiro e tal. Por quê? Porque, cara, pelo que deu pra perceber, o Ancelotti ele quer uma seleção mais experiente, mais cascuda. E a seleção, cara, já tem muita gente nova, igual o Estevão pra frente, tem o Wesley também que é mais novo. Então, cara, é doideira, ficou uma seleção bem diferentona. Diz aí o que tu achou, cara, que o Neto, mano, é uma figura, mano, muito bom. Então diz aí tua opinião dessa escalação, que pra mim, né, ficou meio doida, mas comenta aí. Inclusive, cara, vamos dar uma lida nisso daqui, porque essa aqui é uma página gringa que eu traduzi, porque tem uma coisa absurda aqui. Então, a Carlo Ancelotti foi anunciado como um novo técnico do Brasil, após vários rumores, né? Demorou muito, mas ele veio. Então, dá uma olhada nisso aqui, cara, ó. Isso é grande expectativa pro povo brasileiro, né? Que quer ver a seleção, né? O Brasil voltar ao topo depois de muito tempo, né, cara? Tem tempo que o Brasil tá tomando só lapada. Então, ó, Ancelotti pode vencer a Copa do Mundo com o Brasil? O primeiro desafio será igualar a Argentina, que tem sido de longe a melhor seleção dos últimos anos. Cara, o Brasil igualar a Argentina, tá, a Argentina tá jogando bem. Mas, mano, poxa, ó, que tem sido de longe a melhor seleção dos últimos anos. Cara, será mesmo que a Argentina tá sendo a melhor seleção dos últimos anos, cara? Ganhou a última Copa. Sim, então, querendo ou não, é a melhor seleção. Só que falar, por exemplo, que foi a melhor seleção da última Copa, tudo bem. Agora, tu falar que tá sendo a melhor seleção dos últimos anos, eu acho que não. Porque na Copa de 18, cara, né, campeã foi a França. E nessa última Copa, a França também estava na final. E também chegou na final da Europa League, né? Europa League, perdão. Da Eurocopa. Então, pra mim, cara, eu acho que a França nos últimos anos ainda tá melhor que a Argentina, né, cara? Em 2018 a Argentina não chegou à final da Copa e também, né, agora no último ano ela foi campeã, sim, mas eu acho que a França ainda tá sendo melhor que a Argentina nos últimos anos. Mas diz aí a sua opinião. E o Brasil vai igualar a Argentina? A Argentina tem que se igualar ao Brasil, né? A Argentina com... Ah, sai daí, cara. O maior campeão é o Brasil. Ah, não sei, vive de passada museu. Tô nem aí, Brasil. Porque o Brasil, a Argentina tem que igualar o Brasil, né? Ah, mas diz aí o que tu acha. Então é isso daí, né, cara? E é só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, né, cara? Quando ele estreia, todo mundo já sabe e tal. A expectativa tá grande, né, mano? Então é isso daí. Mas então, dá aquela comentada aí, diz o que tu achou, monta a tua seleção, diz aí quais são teus zagueiros, quais são os teus atacantes. Se fosse o Ancelotti, você usaria um 9 ou jogaria sem o 9, se levaria o Casemiro, se levaria o Neymar. Então diz aí, tem gente que fala que o Neymar nem era pra jogar mais, tem gente que fala que o Neymar tem que estar na seleção. Então fala o que tu acha aí. E outro detalhe também super importante, né, é deixar o like, cara. Então deixa o like aí. Outra coisa também, tava esquecendo o Antony, cara. O Antony também tá comendo a bola, tá levando bets aí, fez gol na ida, fez gol em volta, tá jogando muito. Diz aí, cara, se você levaria ou não o Antony e se tem vaga de titular, cara. Fala aí, porque tem outro jogador também, né, que saiu, né, então vai abrir mais uma vaga. Na realidade, nem sei se o Enzo estaria lá junto, né, cara? Se ele estaria no banco, né? Ou até de titular, né? Não sei. Mas já que ele lesionou, então talvez mais uma vaga aí na lista que abriu. Mas não sei se ele estava já nessa lista dos 23. Se estava, é mais uma vaga que abriu. Se não estava, continua a mesma coisa. Então diz aí que, né? Vamos tá batendo uma ideia pra gente chegar no consenso aí do que nós brasileiros preferimos para nossa seleção. Mas é isso, esse foi o vídeo. Fui!